Palmas. Amigo, muito obrigado a você, porque Jesus te chamou e você veio atender. Amigo, 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 muito obrigado a você, porque Jesus te chamou e você veio atender. Amigo, amigo, amigo. Boa tarde. Olha, muito obrigado, viu, por vocês me ajudar a acordar esse povo. Olha, de domingo, esta hora, né? Vocês não comeram feijoada no almoço, não, né? Então tá bom. Tá certo. Pessoal, desde já quero agradecer toda a acolhida da Pastoral Familiar para a gente partilhar junto esse momento. Nós sabemos que o desafio de evangelizar é grande, mas nós temos fé, e fé muito grande, por isso vocês estão aqui, né? Esta hora, esse dia, nesse momento, para a gente assimilar cada vez mais a mensagem cristã, a mensagem de Jesus, para a gente evangelizar com o nosso testemunho. Então, podemos começar então? Vocês prometem que se alguém roncar do seu lado, você levanta o braço aí ou não? Para a gente acordar ele junto? Pode ser então? Sério, então vamos lá. Me ajudem. Pessoal, o tema proposto para esse momento, e eu quero que a gente preste bastante atenção. Olha só, o tema é relacionamento sem sacramento e sem o compromisso de constituir família. E depois esse tema tem um enfoque. O enfoque dele é realidade e acolhimento dos relacionamentos atuais. Vamos lá. Aqui eu trouxe, só para a gente situar, a partir da proposta feita pelo tema. Então, nós temos aqui, ó, esse tema dos relacionamentos sem o sacramento e todos os tipos de uniões que hoje existem na sociedade, dentro da estrutura, a maneira como a pastoral familiar está estruturada, olha lá, tem o setor pré-matrimonial, que é a preparação para a vida matrimonial. Isso aqui é chover no molhado, mas só para a gente recordar e a gente contextualizar aonde está aqui o conteúdo do que vou tentar desenvolver. Depois nós temos o outro setor pós-matrimonial, que promove a formação para a vida conjugal, não é isso? E depois temos o terceiro setor desta pastoral familiar, que é o setor dos casos especiais. A igreja que cuida de famílias em situações especiais. A CNBB tem um guia, né? Que ele chama desses casos especiais, e acaba colocando até outros subtítulos, chamado de famílias conflitivas ou casos irregulares. Tá bom? Então vamos lá, o próximo slide. Pode deixar aqui. Opa, isso. Volta só essa letrinha. Isso, tá bom, ótimo. Vamos, dá para vocês lerem aqui junto comigo como a pastoral familiar enfrenta os desafios vividos pela família no contexto atual. Como o trabalho da igreja na pastoral familiar, como que nós vamos agir como pessoas que nós somos a mão de Deus, somos continuadores da obra de Jesus para lidar com casos especiais que nesse setor chamamos. Então hoje nós vamos, todo esse tema, a minha fala com vocês aqui vai ser baseado, vamos lá, quem está nos slides, primeiro passo, uniões livres de fato. Próximo, católicos unidos
só em matrimônio civil. Divorciados que contraem nova união. Uniões homoafetivas. Eu vou confessar uma coisa para vocês, viu? Vocês não falam para ninguém? Quando eu recebi o convite para estar aqui hoje, eu encarei como 2 grandes desafios. Primeiro desafio, o horário. No domingo, essa hora, né, gente? Você lembra de quem? Da sua cama, é claro, né? Domingo à tarde. Descansar um pouco, né? E depois, a gente conversar sobre esses desafios que existem hoje nas famílias. A gente não pode tapar o sol com a peneira, é a realidade que está aí. E qual é, né, a voz da igreja, a orientação da igreja? E vocês, como pastoral, devem orientar as famílias. Temos um caminho aqui, não temos? Então vamos ver. Vamos para o próximo slide. Há uma luz. E eu quero falar com vocês a partir desse documento, essa exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, que é de 2016. Então, o que eu trouxe como material não é simplesmente o padre Gil Marcos falando, é a igreja. E de modo especial, nada melhor do que a gente pegar o que a igreja orienta, o que ela se posiciona, a partir dos 2 sínodos. Lembra? 2014 e 2015 na nossa igreja, convocada pelo Santo Padre o Papa Francisco, houve 2 sínodos sobre a família. E agora nós, a partir do resultado desses sínodos, nós temos essa exortação apostólica. Não leia o slide ainda, olha para mim aqui, quer ver? Olha como eu sou bonito. Gente, a primeira coisa, esse sínodo que nós chegamos na conclusão desse texto, o amor na família, essa exortação apostólica é o resultado de 2 anos de trabalhos da igreja. E de forma bem rápida, quando eu falo é resultado de 2 sínodos, o que é um sínodo? É uma reunião de todos os bispos representando o Brasil não, o mundo inteiro. Cada região episcopal é eleito um representante na pessoa dos bispos que vai refletir sobre um desafio pastoral, que no caso da exortação Amoris Laetitia, foi a família. O Papa Francisco, ele pediu que a igreja sentasse mais demoradamente para refletir, para discernir sobre esse tema, diante da complexidade. Lembrando que não é o primeiro sínodo na história da igreja que acontece sobre a família. Quando foi o outro? Vocês lembram anterior? Amor, não é. Familiares do Papa João Paulo II, 81. Ele convocou também um sínodo e deu lá, inclusive eu vou usar também a familiares consórcios. Mas de 80 para cá, quantos desafios apresentaram, né, no trabalho de evangelizar, família que evangeliza. E olha, um dado para a gente prestar atenção. Nunca percam de vista que a família, quando o Papa, ele propõe que a igreja do mundo inteiro senta durante 2 anos para dedicar sobre a família, olha o carinho do Santo Padre para com as famílias. É porque o Papa reconhece que a família, ela é uma realidade idônea para continuar transmitindo os valores do Evangelho. E nunca esqueçamos o papel evangelizador das famílias nos primeiros 4 séculos de cristianismo,
quando a igreja ainda não podia fazer pregações públicas por conta da perseguição. Onde o evangelho era transmitido? Nas famílias, nas igrejas domésticas, com o testemunho do esposo, com o testemunho das esposas, na vivência de irmãos. Nunca percamos de vista isso. Por isso, eu trouxe aqui Amores Letícia como pano de fundo para a gente poder tratar dessas realidades, tá bom, gente? Eu estou falando, se por um acaso alguém tiver alguma dúvida, padre, não ficou claro, erga o braço aí e pode perguntar, tá bom? Ó, rapidamente, essa exortação apostólica, quando o Papa vai começar, olha lá, para falar desses casos especiais, ele usa um texto, na verdade, 3 citações bíblicas, para mostrar que situações difíceis na família, não é só nessa década, não é só esse ano, ou na sociedade atual. Olha o que o Papa fala lá no capítulo 1, à luz da palavra. Preste atenção. A Bíblia aparece cheia de famílias, gerações, história de amor e de crises familiares. Desde as primeiras páginas, onde entra em cena a família de Adão e Eva, com o seu peso de violência, mas também com a força da vida que continua. Está em Gênesis. E até as últimas páginas, onde aparecem as núpcias da esposa e do cordeiro, livro do Apocalipse. E as 2 casas de que fala Jesus, construída ora sobre a rocha e ora sobre a areia. Então essas realidades representam muitas situações familiares criadas pela liberdade de quantos habitam nela. Tá bom? Vamos passar rapidinho? Pode voltar, deixar só no primeiro. Isso, já mostrou para eles que tem muito texto, né? Gente, e eu quero resumir todo o ensinamento do Amores Letícia em apenas 3 palavras. E a gente pode repetir juntos ali, olha. Acompanhar, discernir e integrar. Então, acompanhar, discernir e integrar resume os 9 capítulos do Amores Letícia. Então, toda a realidade, ou as realidades complexas que existe no contexto atual, como desafio pastoral para nós, então o sínodo nos orienta assim, olha, que a igreja não vai enfrentar simplesmente, mas reconhecer aquilo que eu acabei de dizer, que a família, ela é o canal aonde o evangelho deve ser transmitido. E para isso a família precisa ser evangelizada, a família precisa ser convertida, e a partir disso ela vai evangelizar. O desafio é grande. Rapidinho, olha, o sínodo afirma que embora a igreja reconheça que toda a ruptura do vínculo matrimonial é contra a vontade de Deus, está consciente também da fragilidade de muitos dos seus filhos. Iluminada pelo olhar de Cristo, a igreja dirige-se com amor àqueles que participam na sua vida de modo incompleto, reconhecendo que a graça de Deus também atua nas suas vidas, dando-lhes a coragem para fazer o bem, cuidar com amor um do outro e estar a serviço da comunidade onde vivem e trabalham. Então a igreja ela tem uma plena consciência dos casais, né, que faz de tudo para viver de forma regular, bonitinho. Mas a igreja também reconhece todas aquelas situações que o Papa chama na exortação de situações irregulares. E o que nós vamos fazer com esse povo? Com essas famílias que ao ver da igreja, ao ver nosso olhar de como igreja católica não está conforme a igreja orienta, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Próximo. Embora não cesse jamais de propor a perfeição
e convidar uma resposta mais plena de Deus. Olha, diante das situações, os maiores desafios, jamais a igreja vai omitir aquilo que é valor essencial como família. Jamais. Jamais ela vai deixar de propor a perfeição e convidar uma resposta mais plena de Deus. A igreja deve acompanhar com atenção e solicitude os seus filhos mais frágeis, marcado pelo amor ferido e extraviado. É forte isso, né, gente? Como nós vamos orientar as famílias que são as famílias marcadas por um amor frágil, por um amor que é ferido e extraviado, as situações irregulares, as segundas uniões. Vamos passar? O primeiro slide que apareceu é só para mostrar. Olha para mim aqui. Vocês estão casados há quantos anos? Não precisa falar, tá bom? Só lembra aí. Quantos anos vocês estão casados? Sabia que foi uma das decisões mais importantes na vida de vocês, quando vocês fizeram essa escolha? Com quem eu vou me casar? Com quem eu vou trazer para poder morar comigo? Ser o meu companheiro ou minha companheira de vida para levar adiante esse projeto de vida em comum. Lembra disso ou não? Quando vocês escolheram isso, isso tem algumas implicações na vida concreta. Então, olha que bonito. O primeiro slide vai dizer assim, que o fundamento do amor dos esposos, do homem e da mulher para o homem, é o amor que Jesus tem pela igreja. O fundamento é isso. Se tem algo que sustenta esse casamento, essa união, é o amor um pelo outro. Se for só por uma atração física, ou interessado no que o outro tem, quando vier a crise, não suporta quando não é amor. É bom, né? Quando a gente pensa assim, puxa vida, eu tenho uma esposa que é a minha melhor amiga, é a minha companheira, é com quem eu posso contar quando eu erro ou quando eu acerto. Isso faz a diferença. Vamos lá, e olha só, então o fundamento dessa união do esposo com a esposa, esse casal sacramentado, então é Cristo e a igreja. Algumas formas de união contradizem radicalmente este ideal, enquanto outras o realizam pelo menos de forma parcial. O sínodo afirma que a igreja não deixa de valorizar os elementos construtivos nas situações que ainda não correspondam ou já não correspondem à sua doutrina sobre o matrimônio. Nós vamos falar aqueles casos que as pessoas vivem juntos, ou só no civil, ou segunda união, naquela família não deixa de ter, né, o valor familiar. Ontem nós encerramos a catequese matrimonial na paróquia Santa Catarina de Sena e chamou muito a atenção um casal, 34 anos juntos, agora que eles estão fez a catequese matrimonial para se casar na igreja, como segunda união. O carinho da igreja perante essas situações. Então, quando o sínodo, o Papa Francisco faz uma reunião do mundo todo, o Papa aqui não quer dar, por exemplo, o pode ou não pode, um sim ou um não. O que o Papa está propondo? Olha esse tripé lá, lembra qual que era? Acompanhar, discernir e integrar. A partir dessas realidades existentes, não existe resposta fáceis para situações difíceis.
Não é para a gente amenizar ou mandar todo mundo para o inferno, não. Cuidado. Vamos passar aí? Olha lá. Então agora vamos entrar, lembrando, gente, quando o Papa Francisco, ou a pastoral familiar, trata dos casos especiais, existem outras realidades específicas. Então hoje, nós vamos tratar dessas aqui que eu trouxe, tá bom? Ó, uniões livres de fato. O que é isso, padre? Trata-se de uniões sem nenhum vínculo institucional, civil ou religioso, publicamente reconhecido. O Papa João Paulo II, lá na Familiares Consórcio, número 51, a missão da família cristã no mundo. O Papa Francisco, ele também tem uma plena consciência dessa situação que existe, né? Pessoas, pode passar? Pessoas que vivem juntas, mas não é casado, nem no civil e nem no religioso. E o que nós, como pastoral, devemos orientar? Olha lá. Muitas vezes escolhe sim a simples convivência por causa da mentalidade geral contrária às instituições e aos compromissos definitivos, mas também porque se espera adquirir maior segurança existencial, emprego e salário fixo. Que muitas pessoas não casam, talvez o casamento é muito caro, não tem muitas preocupações, é interessante, prefere uma simples convivência. Olha o nome que o Papa Francisco usa, uma simples convivência por causa de uma mentalidade geral contrária à instituição da família como um sacramento, como uma realidade sagrada. É duro isso, né? Ó, em outros países, as uniões de fato são muito numerosas, não só pela rejeição dos valores da família e do matrimônio, mas sobretudo pelo fato de a cerimônia do casamento ser sentida como um luxo pelas condições sociais, de modo que a miséria material impele a viver uniões de fato. Até entre nós, se tiver mais padre, me ajuda. Tem muita gente que pensa para casar na igreja, precisa encher a igreja de gente, precisa fazer uma festa com comida para 500 pessoas. Esse ano na paróquia, foi um casal, estava lá de sábado atendendo. Padre, eu queria que tal dia, tal horário, o senhor pudesse passar aqui, nós íamos passar aqui, para a gente receber uma bênção, a gente vai casar no civil. Falei, tá bom, eu faço a bênção, tranquilo. Mas por que vocês não vão casar na igreja? Ah, padre, a gente não tem dinheiro. E a gente não quer fazer festa, nós não temos condições agora. Aí que entra no processo de discernir, acompanhar e integrar. Filhos, o importante não é a festa. Claro, quem pode e quer fazer, faça. E se possível, convide eu, que eu gosto de festa também. Mas a essência, o que é? É o sacramento. E eu perguntei, quanto tempo vocês namoram? 9 anos. E agora a gente vai dar esse passo. Graças a Deus conseguimos, o Oswaldo e a Márcia estão ali, fazer o casamento deles, receber o sacramento. E eu fui ver, tinha o sacramento da iniciação cristã, não tinha casado com mais ninguém, era o primeiro casamento de ambos. Então precisa acompanhar quem são essas pessoas. Mesma coisa, a união de fato, vivem juntos. Olha os casamentos comunitários que as paróquias fazem. Às vezes, meu povo, vivem numa união de fato, vive o sacramento matrimonial, porque amam um outro, respeitam um outro. Tudo que o sacramento do matrimônio exige, eles vivem, só não são regularizados. E precisa de alguém que seja essa luz, precisa de alguém que oriente, não só o padre. Por isso que existe a pastoral familiar. Vamos lá, então? Último aqui. Mas é preciso enfrentar todas essas situações de forma construtiva, procurando transformá-la em oportunidade de caminho para a plenitude do matrimônio e da família à luz do Evangelho. Trata-se de acolhê-las, de acompanhá-las com paciência e delicadeza. Foi o que Jesus fez com a samaritana. Acabei de citar um exemplo, né?
Em vez de falar, olha, então vocês vivem junto, sai fora da igreja. Não pode nem passar perto do padre ou lá da igreja. Não. O que nós podemos fazer para integrar? Próximo. Católicos unidos só em matrimônio civil. Pode passar? Não bate em mim não, tá bom? É mais texto. A igreja considera também a situação particular de um matrimônio apenas civil. Quando a união atinge uma notável estabilidade, através de um vínculo público, e se caracteriza por um afeto profundo, responsabilidade para com a prole, capacidade de superar as provas, pode ser vista como uma ocasião de acompanhar na sua evolução para o sacramento do matrimônio. Não dorme não, meu povo. Estou vendo alguém dormindo. E vocês não me avisaram. É o seguinte. Católicos unidos só em matrimônio civil. É o mesmo caminho. E aí, de repente, como eu disse a vocês, existem situações e situações. Se a gente aplica um diagnóstico em determinado casal, não quer dizer que todos. Que de repente ali tem uma segunda união. E o porquê que não permaneceu na primeira união? O que aconteceu ali? Toda separação, vocês sabem, né? Existe uma vítima e existe um culpado, quando ambos não são culpados. Então, é acolher. É fazer com que a igreja possa ajudá-los, ou ajudar as famílias, nesse processo de integrar. E vamos dar os passos aqui. Passamos. Além disso, é preocupante que hoje muitos jovens não tenham confiança no matrimônio e convivem adiando indefinitivamente o compromisso conjugal, enquanto outros põem fim ao compromisso assumido e imediatamente instaura um novo. Os jovens não têm confiança no matrimônio. Já deparou com realidade dessa ou não? E além daqueles jovens que não confiam, não dá o devido valor, aquele às vezes que é casado no civil, para desfazer aquele casamento civil que ele está para ir para um outro, não precisa muita dificuldade não. Tá bom. Existem jovens desses que estão inseridos na vida da igreja. Faz parte da minha família, da sua e da nossa. E como nós vamos orientar criaturas de Deus? Olha aqui. Aqueles que fazem parte da igreja precisam de uma atenção pastoral misericordiosa e encorajadora. Com efeito, aos pastores, aos padres, bispos, não só a preocupação do matrimônio cristão, mas também o discernimento pastoral das situações. De muitas pessoas que deixaram de viver esta realidade para entrar em diálogo pastoral com elas, a fim de evidenciar os elementos da sua vida que possam levar a uma maior abertura ao evangelho do matrimônio na sua plenitude. No discernimento pastoral, convém identificar elementos que possam favorecer a evangelização e o crescimento humano e espiritual. De repente é um jovem que foi batizado, tem a primeira Eucaristia, é crismado, mas quando fala do sacramento matrimonial, se perdeu. Tá, pai, mãe, quem é pai e mãe aqui? Erga o braço. Ótimo. Quantas realidades dessa quando a gente precisa corrigir um filho, em vez de a gente, numa situação como essa, você falar, olha, você não tem salvação mais, viu? Sabia que você vai para o inferno desse jeito? Ou se a gente falar assim, filho e filha, vamos conversar um pouco. Essa união,
essa mulher com quem você convive, ou esse rapaz com quem você convive, sabia que existe um caminho proposto por Deus, que é o sacramento do matrimônio, e ajudar a discernir nisso. Padre, mas isso é muito difícil. Tem que trabalhar, tem que gastar a vida. Qual é o caminho que vamos fazer? Eu, na paróquia que eu estou, eu vou saber qual o melhor caminho. Você, na sua realidade. Se a gente ficar lá parado, falando, o jovem vai todo mundo para o inferno. Isso é fácil, tirando a nossa responsabilidade. E por que a gente não vai atrás deles para orientar? De repente, gente, ninguém falou isso para eles. Você sabe quem falou para eles? Aquelas pessoas que muitas vezes estão no mau caminho. Vem nesse caminho aqui, ele é bom. Aí entra o vício e muitas situações delicadas. Porque às vezes falta essa referência para a gente se preocupar com isso. Vamos passar? Os divorciados que contraem uma nova união. Os divorciados que vivem numa nova união, por exemplo, podem encontrar-se em situações muito diferentes, que não devem ser catalogadas ou encerradas em afirmações demasiadas rígidas, sem deixar espaço para um adequado discernimento pessoal e pastoral. Uma coisa, presta atenção nisso, uma coisa é uma segunda união consolidada no tempo, com novos filhos, com fidelidade comprovada, dedicação generosa, compromisso cristão, consciência da irregularidade da sua situação e grande dificuldade para voltar atrás, sem sentir em consciência que se cairia em novas culpas. A igreja reconhece a existência de situações em que o homem e a mulher, por motivos sérios, como, por exemplo, a educação dos filhos, não pode se separar. É verdade, aqui existe uma segunda união, conforme o Papa coloca isso aqui na exortação apostólica. Não vamos entrar no porquê que acabou a primeira união dele. O que houve ali? Quem foi o culpado? Quem foi a vítima? Mas foi para uma segunda união ali que ele conseguiu viver como uma verdadeira família. Onde foi respeitado um ao outro. Onde há um amor verdadeiro. Às vezes, no primeiro casamento, a primeira união, foi na igreja, fez tudo bonitinho, recebeu o sacramento, mas de repente o marido era um traste, bebia, agredia, batia nos filhos, não ajudava nada em casa. Quantos sofrimentos! E às vezes tem gente que, para ser fiel a essa situação, nunca se separa. Passa a vida toda comendo o pão que um cardido amassou. É verdade. E aí, de repente, tem outras pessoas que falam, eu não nasci para sofrer, padre. Eu não quero ser tonto de ninguém. Se ele não quer, a fila anda. Tá bom? E de repente foi lá, vive uma segunda, vive como uma família, respeita, dá certo. E a gente vai falar que ela tinha que ficar no primeiro. Olha que situação, o que nós devemos acompanhar? Então, é a partir da realidade que ela tem agora, que nós vamos ajudar. Sabia que existe um processo de nulidade na igreja? Vocês sabem disso, né? Quantos na paróquia, quando eu passei, tem pessoas que não sabem, até hoje, que existe o caminho de nulidade matrimonial. Isso, gente, para situações extremas, né? Falar, eu casei na igreja, não deu certo, eu vou procurar. Não é isso. É sério, não é para brincar. Vamos lá. Há também o caso daqueles que fizeram grandes
esforços para salvar o primeiro matrimônio e sofreram um abandono injusto. Eu já acabei de fazer um exemplo disso aqui. Pode passar o slide, por favor. Então, muitas pessoas que vivem numa segunda união é consequência, foi vítima muitas vezes de uma situação. E olha, o Papa, ele vai orientar. Pode passar. Opa, segura aí, irmão. Segura aí. Segura, neném. Quando a gente olha para situações que precisam de um olhar especial, guarda isso no coração, gente, pelo amor de Deus. Situações difíceis exigem de nós dedicação, trabalho, suar a camisa para arrumar aqui um caminho de salvação. Não é condenar definitivamente ao inferno. E nem é deixar o valor de lado. É preciso um ponto de equilíbrio. E aqui eu quero só, esse último slide. Coisa diferente, porém, uma nova união que vem num divórcio recente, com todas as consequências de sofrimento e confusão, que afeta os filhos e famílias inteiras em situações de alguém que faltou repetidamente aos seus compromissos familiares. Aqui, eu estava falando de alguém que era culpado, de alguém que assume a culpa. Padre, eu faltei muito no meu casamento. E ele tem uma plena consciência disso. E até separou, a esposa dele não aguentou, e ele arrumou uma outra, está com uma outra união. Mas ele tem uma plena consciência. A pastoral familiar aproximando. Falou, viu, se você fez tudo errado naquele, agora você pode fazer diferente, viu? E ajuda ele a fazer o processo de nulidade, de regularizar a situação. Não seria muito mais fácil falar assim, olha, você vive uma segunda união, né? Então, se viram, vocês não podem comungar, está fora da igreja. Isso não existia pastoral familiar. É mais cômodo para a gente, né? Vamos lá. Próximo. Uniões homoafetivas. Vamos ler junto isso aqui? O que a Igreja Católica... Vou perguntar para cada um. O que a Igreja Católica ensina? Não fala. Espera aí, vamos ver junto aqui. Vamos lá. A Igreja continua a ensinar que não aprova tais relações, mas não marginaliza a pessoa como se isso fosse uma doença contagiosa. Na Bíblia, faziam isso com os leprosos. Pode passar o próximo? A Igreja não vê tais uniões como sacramento, sinal sagrado de amor cristão. Não sacramenta e nem cerimonializa. Você sabe quem falou isso? É a igreja ensinando. Mas que resumiu o ensinamento da igreja? O padre Zezinho. Ele escreveu isso esse ano. Baseado no Amores Letícia, daquilo que é a voz do Papa e da igreja. Gente, passa o próximo para mim, por favor. Não, isso, pode voltar. Aqui é uma realidade muito complexa. O que nesse slide, preste atenção aqui, pelo amor de Deus, e ensina. A igreja não reconhece a união homoafetiva como sacramento. Mas a igreja reconhece que ali há um ser humano que tem alma. E que precisa de um olhar também. Eu vou contar uma história, rapidinho, pessoal do horário aí, Meu primeiro ano de padre, eu atendi um jovem, um menino, 17 anos. E a pergunta dele falou, padre, com todo respeito, por que eu sinto desejo por homem, um menino? E o meu irmão de 22 anos sente por mulher. Por que Deus me fez assim? Lembra, gente? A homossexualidade não é uma opção, viu? É uma orientação
Se fosse para escolher, talvez não escolheria, porque tem muito preconceito, né? E há um conflito muito grande. E eu assisti pelo celular um pedacinho da palestra do padre Lício. Lembra que lembra não, foi o tema da palestra dele, né? Sobre os casos de suicídio de adolescentes. Nos Estados Unidos, teve uma grande taxa, uma taxa elevada de suicídio. Quando o adolescente ele descobria que era homossexual. O pai não aceitava, a mãe, além de não aceitar a orientação sexual, dizia assim: eu prefiro te ver no caixão. E cometeram suicídio. Imagina que você nasceu num corpo e você não se autoaceitar. É complexo isso, meu povo, não vou entrar. E mais, esse menino falou: padre, por que Deus me fez assim? E ele diz: para complicar ainda mais a minha vida, a minha como padre. A minha tia, a irmã da minha mãe, fulana de tal, ela é ministra na igreja. E ela falou, sabe o quê? Que eu não tenho salvação. Eu não tenho. Eu saí dali, claro, nós conversamos, falei, não é bem assim. Aí, na conversa, eu mostrava, você é um filho de Deus, tem uma alma, é imagem e semelhança de Deus. Então, meu povo, como que nós não vamos dedicar muito mais tempo a essa realidade para poder falar? A ciência hoje trabalha que 3% dos homossexuais nascem homossexual. Os demais é na fase de crescimento. Por isso, gente, a presença paterna e materna na vida da criança faz diferença. Você sabe que eu fui numa conferência de uma faculdade que eu fiz. Os casais homoafetivos, o casal de homem e de mulher, que adotam filhos, tem uma fase da vida das crianças que eles têm que colocar para conviver com homem e para conviver com mulher. A gente introjeta os valores de homem. Não vou entrar, não é a minha alçada aqui, mas tá bom. E quando a gente lida isso na família e lá na pastoral, zerou meu tempo. Pode ser mais 5? Não me bate não. E na pastoral, como que a gente vai lidar com isso? Olha o que o Papa Francisco fala, passa aí. Não sou eu, o Papa, viu? Vamos iluminar essa realidade. O sínodo, o discernimento das situações chamadas de irregulares. O sino referiu-se às diferentes situações de fragilidade ou imperfeição. A este respeito, quero lembrar aqui uma coisa que pretendi propor, o Papa dizendo, com clareza, a toda a igreja, para não nos equivocarmos. O caminho da igreja, desde o concílio de Jerusalém, feito com os apóstolos, de Jerusalém em diante é sempre de Jesus, o caminho da misericórdia e da integração. O caminho da igreja é o de não condenar eternamente ninguém. Derramar a misericórdia de Deus sobre todas as pessoas que pedem com o coração sincero. Porque a caridade verdadeira é sempre imerecida, incondicional e gratuita. Por isso, temos de evitar juízos que não levam em consideração a complexidade das diversas situações. E é necessário prestar atenção ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa de sua condição. Passa o próximo, por favor. Trata-se de integrar todos. Deve-se ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na comunidade eclesial, para que se sinta objeto de uma misericórdia imerecida, incondicional e gratuita. Ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho. Não me refiro aqui só aos divorciados. Olha aqui o pormenor.
das relações homoafetivas. Não só me refiro só aos divorciados que vivem nova união, mas todos, sejam qual for a situação em que se encontrem. Pode passar? Obviamente, se alguém ostenta um pecado objetivo, como se fizesse parte do ideal cristão, ou quer impor algo diferente do que a igreja ensina, não pode pretender dar catequese ou pregar. E nesse sentido, há algo que o separa da comunidade. Precisa de voltar a ouvir o anúncio do evangelho e o convite à conversão. Mas ao mesmo tempo, para esta pessoa, pode haver alguma maneira de participar na vida da comunidade, quer em tarefas sociais, quer em reuniões de oração, quer na forma que ele possa sugerir a sua própria iniciativa discernida junto com o pastor. Traduzindo, para encerrar. Quando tem um catequista ou uma catequista que é homossexual, devo deixar ela dando catequese? Pode participar de uma pastoral? Pode integrar as pastorais da nossa paróquia? Olha o que o Papa falou. Se essa pessoa, com todo respeito, fica dando escândalo, e eu acho que uma coisa é homossexual, outra coisa é a ser vergonhiço, né? Tanto casal hétero ou casal homo, com discernimento. E se essa pessoa está ensinando a doutrina da igreja, nenhum problema. Agora, se ela vai lá e quer distorcer o valor do evangelho, nem ela e nem ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher e nenhum ser humano. Nós, independente, lembrando, gente, que essas pessoas homossexuais é uma dimensão da vida dela que difere da maneira como a igreja orienta que seja vivida a sexualidade. É uma realidade muito complexa. Ao mesmo tempo que é complexa, tem homossexuais que vivem a castidade. Uma pessoa de igreja fala, eu sou casto. E às vezes com grande sofrimento, com os preconceitos que existe. E aqui, meu povo, como diz o Papa, não estamos para condenar ninguém. Saber que ali existe um ser humano que tem alma, e qual é a orientação da igreja? Não é de falar, está tudo liberado, sem tirar o valor do evangelho, a mensagem de Jesus, e sem colocar à margem. Se ela não pode, de repente, uma pessoa integrar a pastoral, ela não está excomungada, não está fora da comunhão eclesial. Tá bom? Meninas, ou vocês que estão cronometrando o tempo, e eu não colaborei, né? Eu vou citar um pequeno texto para os casais de segunda união, que tantas vezes nos procura, fala, por que que a igreja nos exclui da Sagrada Eucaristia? A doutrina da fé. Padre Luciano Scamparini, ele escreveu isso, olha só. É necessário compreender as razões e as motivações que justificam o abster-se eucarístico para os casais em segunda união. O caminho da abstinência da Eucaristia. Muitas pessoas nessa situação irregular alimentam sentimentos de revolta contra a igreja, que não lhes concede de participar da Eucaristia, pois acham que o banquete eucarístico seja o único sinal da pertença da igreja. Para outros que desejam pertencer à igreja em modo pleno, a falta da Eucaristia aos domingos constitui um grande sofrimento, e essa dor é sentida como uma exclusão de fato da igreja e vivida como uma penalidade muito pesada. Olha o que a igreja orienta. A carta aos bispos da Igreja Católica a respeito da recepção da comunhão eucarística por parte dos fiéis, divorciados, recasados, escrita pela Congregação para a Doutrina da Fé, cita, compreende esse sofrimento,
partilha essa dor, mas, devendo ser fiel a Cristo, a igreja explana as motivações de caráter teológico canônico, que justificam sua atitude de excluí-los da mesa do Senhor. Isso, claro, não significa que eles sejam excluídos da comunhão eclesial. A obediência e o respeito do divorciado, recasado, às normas da igreja, em relação aos sacramentos, ainda hoje vale muito como um grande testemunho e grandeza de santidade. E de certa maneira, torna-se um sério questionamento, preste atenção nisso, até uma provocação para aqueles que os recebem e os vivem com superficialidade. A exclusão, o reconhecimento desses valores por parte dos divorciados, recasados, tranquiliza-os, porque dessa maneira eles estão obedecendo à igreja. E a exclusão, nesse caso, não é mais considerada como um castigo, mas o reconhecimento de uma situação irregular e, ao mesmo tempo, a aceitação do valor do matrimônio indissolúvel. Muito obrigado pela atenção, viu? Deus os abençoe.